Muito boa noite a todos, estamos começando mais um Café Seguro, nessa vez a edição Expresso. Café Seguro é o podcast da WSS, a segurança digital do seu mundo. Eu sou o Pedro, host desse podcast, e hoje nós estamos numa situação mais que especial, né, Dala? Muito diferente a situação hoje, porque a gente vai falar de uma coisa que não especificamente era segurança, mas é tudo da segurança. Na verdade, é um espaço pra todo mundo, né? É um meta-podcast aqui É agora. um meta-podcast. Exatamente. Aí tu gosta dessa ideia gosto filosófica, né? desse Fala. A gente quer saber, a gente recebeu o nosso convidado para falar de história. Vamos falar agora de filosofia. Mas então, é que agora nós não vamos... temos tempo pra isso. Não temos tempo pra isso. A gente O tá numa Expresso não é pra isso. edição curta, edição pocket aqui da situação. Tá, mas é o seguinte. Tamo com o Cris e o Fábio, ou o Fábio e o Cris. Não sei como é que vocês preferem, Cris ou Fábio ou Fábio e Cris? Tanto faz, é como você se sentir à vontade. então eu tô na dúvida se eu posso escolher outro expresso ou tem que ser expresso. Posso pedir um cortado? A gente pode fazer, duplo. a gente Você pode é fazer pra cappuccino. ti agora Gostei, aqui. gostei. Larga um mocatino na mesa. Pode ser, então isso o aí. Café Seguro, edição Mocatino. Em homenagem ao Fábio. Gostei. Então é isso aí. Tá, e me Mocatino. diz uma coisa, porque assim, ó, tu falou que a ideia é meta. Por que a ideia é meta? Porque hoje nós vamos falar basicamente de podcasts em um podcast. Então nós vamos... Cara. Vai ter um Inception dos podcasts aqui agora. Inclusive, o gancho que a gente quer Exato. aproveitar, né, Pedrão, é o seguinte. Pra quem não tá acompanhando, depois a gente vai deixar o link ali, obviamente, Claro. do podcast dos guris. Muito fala dos guris, né? Dos a gente é guris. daqui da região, né? Aquela coisa, que é o podcast de entrevista, topzera, Muito bom. hard, que acontece em vários lugares diferentes, mas em especial tem uma característica que o Pedro tem um apreço específico, né, Pedro? Exato. É o Dala menos, né? O Dala, ele é... O Dala ele é menos, né? Porque o tu fala Dala- assim, né? Porque agora eu tô encarnando aqui Porto, né? Ah, O entendi. sotaque do Mas tu é Bonfa, Porto né? Alegrense. É, eu sou, mas eu perdi o sotaque já. Mas é engraçado porque é diferente, não que eu não gosto tanto, mas na questão da cervejaria, né? Isso é meio que uma loucura, porque a gente quer saber o seguinte, como é que... Antes de por quê e tal, legal... Como é que tu monta numa cervejaria uma estrutura pra gravar o podcast que nem vocês fazem e, tipo, o convidado vai lá e fica pensando, tá, posso tomar cerveja, é liberado? É liberado. O Christian vai responder essa, tá? O Christian vai responder, mas eu só quero falar pra vocês que antes a gente já convidou ele e o Dala falou assim, ó, não, cervejaria não, eu prefiro nos vinhedos, verdade. eu Gostei. quero É no verdade, meio das... é verdade. Na não. boutique de vinhos. Ai, deixei o spoiler, né? Ô, Cris, esse é o tipo de... boutique de vinhos. É um... Gostei. Boutique, eu sou sommelier. Eu sou melhor de vinhos. A cerveja, ela é liberada pra quem grava? A cerveja é completamente liberada. Opa! Cara, Pedrão, mas... Ah, e aí, Pedro querem gostou chamar agora. o Dala, né? Querem chamar o Dala, mas ele não vai tomar cerveja, né? Se vocês me chamarem, daí sim nós vamos Tá, mas ter um- afinal, da onde vem? De onde vem? Da onde surgiu essa ideia? Cara, a gente já tava gravando lives, fazendo lives e com convidados. Mas a gente tinha essa ideia de fazer, cara, a gente precisa fazer alguma coisa presencial. Passando pandemia, vamos chamar o cara, vamos, mas onde é que nós vamos gravar? Dentro de uma cervejaria. Por que não? A gente fazia essa pergunta, sabe? Por que não? Por que não? Né? Por que não? E aí a gente tem uns amigos, tinha uma cervejaria e tal, a gente começou, cara, vamos gravar lá dentro, vamos levar o estúdio pra dentro de uma cervejaria, vamos gravar lá pra ter um ambiente diferente, descontraído, tomando uma cervejinha, um papo meio de boteco, mas ao mesmo tempo com bastante conteúdo. Mas assim, a cervejaria, que pode falar numa cervejaria, acho que, quantos episódios já aconteceram lá? Uma pergunta... 20? 20? Ao todo a gente já gravou 20 episódios até agora. Tá. E Tá. dentro de cervejaria já foi 18, eu acho. 17, 18. E foi sempre da mesma cervejaria? Não. Hoje a gente já tem duas cervejarias Pode parceiras. falar, gente. A gente tem a Greenhead, o Greenhead. pavilhão Greenhead em Novo Hamburgo, e tem a Sarras Beer também em Novo Sarras Hamburgo. Beer? Duas Onde fica a cervejarias. Sarras Beer? Ai, desculpa que eu não sei. Do ladinho do Mais Pastel ali. Barbada. Bem no centro. Barbada, né? né, Bárbara tia? que tá nos acompanhando no Novo Hamburgo, ladinho mais pastel. Sim. Mas legal. Mas aí eu queria saber o seguinte, nós estamos falando da cerveja, né? Agora, o podcast, eu quero saber se ao gravar o podcast vocês já enfrentaram a situação que ou o cara não gostava de cerveja, o convidado não gostava de cerveja, o que é o caso do Dala, mas ele não Não é avisou, verdade, que nem o não é Dala, verdade. ou além ainda, o convidado gostava muito de A cerveja. gente tem duas historinhas boas pra contar. E aí começou a beber muito. A primeira historinha. Primeiro podcast cervejaria, né? O que os guris pensaram? Cerveja liberada, a cervejaria tá dando cerveja. Ah, não. Vem. Os guris são idiotas, Vem. vamos dar, né? Sim, claro, tá baixa, certo. Baixa a jarra. Podem escolher a cerveja que vocês querem. Aí tu tem 10. Aí tu vai lá e escolhe a que tu prefere, né? Obviamente. Faz sentido. É assim que tu se escolhe. Qual que tu prefere, só pra saber, vamos ver, hein? Session IPA. Ah, IPA é boa. Aí largaram uma jarra de Session IPA na mesa e os guris começaram a beber. E Nós não tava tinha. entre 4. Acabou a primeira jarra, vamos pra segunda jarra. E vai Session embora. IPA. Terceira jarra. Cara, quando bateu a quarta, a quinta jarra, os guris já estavam aqui, ó. Meu, o que a gente tá falando desse podcast? E aí, cara, começou o nosso editor, o editor do podcast que fica atrás das câmeras, começou aqui a usar. Ele não tava bebendo. Tava Ele sinal. tava, mas Menos. ele tava trabalhando, né? Tipo o Nós Abner, tava olhando aliás. o podcast. Tipo o Abner lá. Só pra Ah, uma é o pausa. Abner, Abner. de novo conosco. Grande Sempre, Abner, né? sempre, grande Sim, Abner. Mas enfim.
Aí, depois da quarta, cara, não fazia mais sentido já. A gente já tava rindo mais do que necessário. A conversa não tava vindo mais. Sim. Enfim, ali a gente aprendeu o quê? Cara, em podcast não se grava com Session IPA. Vamos meter uma pilsenzinha, segura mais leve. Porque, cara, os gringos não vão se controlar. Tu começa a beber e dependendo do que tá rolando, tipo assim, agora aqui, se tivesse cerveja aqui. Tá louco? 3 cervejas e um vinho. Ah, esquece. Não, nós ia tomando que nem um louco aqui, sabe? 6 horas por dia. E papo, e cerveja. Isso é legal. E aí, o segundo história que eu ia contar é porque aí esses dias a gente foi gravar com o professor da Fevar. Deve conhecer o Marcos Santuário. Claro, posso, Santuário. Chegamos às 4 da tarde na cervejaria. E aí, bebe cerveja às 4 da tarde e o Marcos Santuário só meteu. Eu tenho que dar aula depois, só pra avisar. E qual foi o desenrolar? Já Pode era. voltar? Aí que eu meti um cafezinho. Passei um cafezinho expresso. Tá bom. Pensa francesa, E passei boa. um cafezinho. Tu viu que ele já fez até passei um cafezinho expresso pra dar uma... Não, e ele ainda- Os caras são bons, né? Não E tem jeito. É diferente. fez a mímica aqui da francesa. Estratégia Não, inglesa. o cara... E fez na cafeteira francesa. É que eu não né, consigo... Desculpa, Cris. Tu entrou tanto na minha mente que eu fico sempre com Cris estratégia. Tu conseguiu fazer essa façanha, né? Bom. Bom? É bom? Significa um bom branding. Personal branding muito Boa, bem boa. feito. Funcionou bem. Funcionou bem. Já lê Cris, estrategista digital, assim, já vem junto. Já vem assim. junto. Que é o arroba, inclusive. Exatamente. Mas, cara, esse meu, aulas 0800 aqui. Tá, e assim, e a coisa que tu falou de se passar, entre aspas. Não se passar porque não, né? Mas assim, o desenrolar da história. Vamos continuar e tal, ou vocês tentam botar uma métrica, assim, tipo, vamos gravar esse tempo e, tipo, durante esse tempo vai ser uma jarrinha, 2 jarrinhas, 3 jarrinhas. Hoje a gente é mais... Já tem Boa. padrões, assim, né? Já estão A mais gente vai jogados. mais de leve, umas 2 jarrinhas só. Não, pra vocês ok, Duas mas e jarras. pro convidado? Ou pra convidado? Não, no é caso? tranquilo, é tranquilo. Mas no geral a galera segura, né? Porque também tem... A maioria não grava podcast em toda hora, assim. daí tem o sim. nervosinho. Então já tem um nervosismo ali. É bom que a cerveja ajuda a quebrar um pouco isso. Exato, é isso que eu tava pensando. Deixa é o isso que eu clima tava mais pensando. leve, né? A pessoa já tá ali com um copinho, a gente faz um brinde, aí o cara já toma um Vai. gole. E aí o negócio flui melhor. Ô, Pedro, agora pensei Isso é uma numa boa coisa. Se tu quiser me convidar pro nosso podcast, tudo bem? Pode ser? Porque Posso. botar eu escrevo a Bíblia da Segurança, tu botar uma garrafa Mas de a gente faz, A então. Bíblia da gente Segurança faz, vai acontecer. a gente faz presencial Ela ali. vai acontecer, E aí inevitavelmente. eu compro um vinho ali pra ti, a gente pega um vinhozinho diferente ali. Fazemos Dala convidado. Pode ser? Não, Pode ser? Dá o convidado não vai ter graça. Não vai ter convidado. Não tem. Eu mesmo me convidando. Nada a ver. Inclusive, o comentário, né? Depois a gente vai fazendo essa collab aqui. A gente vai collab é melhor, né? Collab. Collab. Eu falo né? collab, né? É que o inglês não tá tão aprimorado assim. Mas justamente Nos pra vinhedos deixar- é collab. collab, é dentro depois do collab. na boutique vai ser. Desculpa, tô começando na cabeça. Foi mal. Mas ótimo, que bom estar aqui com vocês no Café Seguro Expresso, porque essa divisão do podcast ela funciona bem, né? Acho que tá no caminho de vocês. E sobre ainda, eu quero a última pergunta sobre essa questão da cerveja do podcast, tá? Tá, Que o Pedro é um defensor do podcast livre. eu sou. Defensor do podcast livre. Ele é um defensor. Eu sou. Quer fazer a menção do que tu gosta? Tu quer fazer a menção do que tu mais gosta de ouvir? O podcast livre é novo pra mim. Né, livre Eu no acho que eu sentido- entendi, mas É que não temos um assunto não específico. tem uma pauta. Não tem uma pauta. Então, tipo É. assim, é que não o que é eu o chamo, que eu, não é o que eu eu escuto chamo mais. de desorganização. Ele Não é chama desorganização. de um caos organizado. Não é o que eu escuto mais hoje em dia. Mas é que eu falo, por exemplo, do Joe Rogan, né? Joe Rogan, ele não tem um assunto específico que ele vai pra... Tanto que ele leva pessoas diferentes com coisas diferentes e eles falam de qualquer coisa. A questão que é o que eu falo isso nos episódios sempre. A gente vai com uma certa intenção de extrair algumas informações das pessoas. Então, né, assim, dependendo da especialidade do convidado, ou por que o convidado é famoso, alguma coisa assim, tu vai fazer tu vai levar naturalmente a conversa para algum lado, né? Mas ela não tem um conjunto de perguntas da Globo que tu tem que fazer ali, que, né, todo mundo sabe, Roda é uma viva, conversa... roda viva. Roda viva, é uma conversa aberta, né? Isso que eu quero dizer com um podcast livre. Aí ele fica falando que isso não é livre, isso é só desorganizado. E aí a gente chega nessa tensão, assim, de quem que tá certo. Eu acho que eu tô certo. E né? Mas essa tudo é a bem. pergunta que eu queria fazer pra vocês, porque, obviamente, vocês são organizados, né? Não que vocês tenham o Roda Viva, mas como é que funciona essa organização em meio a um clima, como tu falou, descontraído, que a pessoa dá uma Com cerveja. soltada. Cerveja é que não dá pra jogar, parece que é tudo a culpa do álcool, sabe? Sim, não é é, isso, não é discurso, mas é uma coisa que é pra ser leve, solta. Ó, vou tentar responder, tá? Depois tu vai me ajudando aí. A ideia é você fazer o seguinte, enxergue um tema central. Tipo assim, ó, a gente vai falar sobre podcasts. Cara, o que vai rolar nessa conversa, ele é quase livre. O que a gente faz, geralmente, é organizar uma pauta de umas 10 perguntinhas que a gente tem como se fossem as perguntas norteadoras. Legal. Cara, se acabar por algum motivo o assunto... Tem aquilo ali. Cara, dá uma olhadinha aqui, terceira pergunta ali. ó. eu vou te dizer que eu faço isso pra mim. Tem um gancho, sabe? Cai um gancho, ó. Pum. Isso, eu faço isso pra Prende. mim. Vambora. Legal. 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 Eu tenho meu caderninho e eu faço isso antes. O Então, Cris ia tem complementar. essa Deixa o questão. Cris complementar que eu quero ouvir. Vai lá, Cris. Então não é tão livre assim, Pedro. Não, é que não é... Tu tem uma cola ali. Mas é que a cola ela é tipo uma salvaguarda, entendeu? É o A cola famoso- é exatamente o que o Fábio falou. Mas é isso. Acabou o assunto. O que eu faço? Ou às vezes ele termina uma pergunta e aí ele faz assim...
e aí eu Não, mas entro na sequência com alguma coisa pra Mas também falar. o milagre da multiplicação também Não não é é pra pra fazer. Eu tanto também, gosto né? de falar, mas também Mas é o não milagre é da pra multiplicação. Mas legal isso aí. Não, mas eu vou confessar assim, a gente dá uma produzida antes, porque o que a gente faz, né? A gente já chama as pessoas, tem o tema e a gente vai dar uma vasculhada na vida das pessoas. Isso é legal. Sim, isso é bom também. Né, na nossa parte digital aqui, a gente vai entender como é que tá a presença digital dessa pessoa, o Sim. que ela Bacana, faz, onde é que ela bacana. tá, os canais, porque daí ali a gente vai puxando alguns ganchos Faz pra sentido. conectar com o nosso mundo. Bacana. Né? Sim. Então, apesar de ser bem livre, assim, a gente jogar Sim, de um sim, lado sim. e vai a Sim, conversa, sim. a gente sempre tenta trazer pro lado de negócio, pro lado digital, né? Pra uma seara Sim. que a gente também domina ali e vai falando sobre isso. Agora fiquei pensando Não. como é que vai ser a minha presença digital, já que vocês já me prometeram. Mas a gente tem uma presença digital em certas redes sociais até bem expressiva. Isso sim, isso E sim. que Umas é mais que outras. Umas mais do que outras. Tem umas menos e umas E mais. tem razões pra isso. Tem razões pra isso. Vocês vão falar qual que é? Vocês vão largar a mágica Não, na não, mesa? não, nós não vou largar. estamos- nós estamos Você tem que fazendo, nos dizer qual é o assim. segredo do sucesso, brincadeira. Entrando nessa searinha aí de redes sociais, a gente tenta trabalhar bastante no Instagram, gerando aqueles cortes Sim. bonitinhos, né? Mas Sim. a gente sabe que é difícil, né? De tu trafegar a galera que tá no Instagram pra dentro do YouTube, que é onde mora a nossa plataforma principal de podcast. Faz sentido. Tá no Spotify, tá no Deezer, tá em todos os Legal, outros, sim, cara, sim. beleza. Mas no YouTube é onde a gente quer que a galera veja. Sim. Mas é difícil, cara. E aí a gente já viu que vocês já têm um canal maior, já tem talvez uns vídeos com mais relevância no sentido de audiência mesmo. Isso. Cara, qual que é o segredinho? Tem uma plataforma que vocês usam que, cara, tá aqui, ó, gurizada, Pedro. tá aqui a chave, ó, pega a chave do sucesso e Mas, vai. mas a questão Vai é... ser legal porque tu vai falar e vai ser uma prova de. Eu tava fazendo uma avaliação da WSS na presença digital Mas da então, WSS. Vamos ver. a questão é, que é o seguinte, é que quem é o responsável por essa plataforma em questão que faz essa movimentação maior é tu, né? Não sou eu. Sou eu. Então tem isso. Mas a questão é, a gente tava falando disso, até a gente falou em outro momento sobre isso, se não me engano. Que é nós temos muito a força no LinkedIn. E o LinkedIn é usado para alavancar a audiência no YouTube em muitos casos. E o que acontece ali, no meu ponto de vista, isso é completamente sem a parte de vocês de realmente analisar isso e entender o que está acontecendo de fato, né? É só meu achismo. É que o que acaba acontecendo é a nossa presença no LinkedIn, por uma série de fatores, até também pela tua presença no LinkedIn, a maneira como tu leva ali, né, o LinkedIn da WSS, acaba que a gente tem muitas conexões ali dentro e a interação que o pessoal tem com as nossas postagens também é um pouco alta. E aí o pessoal vai atrás do que o Dala ou a WSS estão postando. E é isso somado com o convidado, que em certos momentos também é forte no LinkedIn, isso faz com que essas coisas se multiplicam e aí estoura ali no LinkedIn mesmo. E é curioso isso, a pergunta, porque a gente entende que na área de segurança, a gente tem um consumo bem grande em LinkedIn no sentido de notícias. É conteúdo. Tem muito conteúdo. Sim. A galera produz muito conteúdo, muito artigo lá, de opinião e tudo mais. Então tem um posicionamento um pouquinho que eu acho que a galera tenta se colocar num, eu preciso fazer contatos, que é a proposta do LinkedIn, obviamente. Mas é curioso, porque em números, inclusive, se não me engano, depois a direção pode coletar isso melhor, a gente tem muito vínculo de pessoas que vêm do LinkedIn para o YouTube. Sim. Tem. Tanto é que a nossa postagem semanal de aviso do podcast, do recorrente, né? Aliás, um abraço para as nossas patrocinadoras, Qualis e Xlabs. Exato. O recorrente é exatamente do LinkedIn. Exato. Porque a gente quase não posiciona muito, porque o pessoal do Instagram é claro. E também acho que é uma cultura, a gente tem que aprender um pouquinho também sobre isso, e vocês estão aqui. O que eu ia dizer é que não é uma desculpa, isso não é assim dizer, vamos abandonar o Instagram e o LinkedIn é o carro-chefe, porque o ideal e o bom, o certo é que tenha uma presença forte também no Instagram, né? Então... Mas aí, ideal é relativo. aí a gente já começa a vir Vai. relativizando tudo, né? Mas eu peguei um gancho que é bem interessante, é o público, né? Por exemplo, assim, o nosso público hoje, pelo conteúdo que a gente produz, é mais um conteúdo mais de massa, digamos assim, é mais aberto. A gente chama os caras para discutir, por exemplo, Marco Santuário, vamos discutir cinema, Festival de Gramado. Legal. Então é uma coisa mais geral, né? Cultura geral. Cultura geral. O de vocês já é uma coisa bem mais nichada, Sim. né? Então pega esse apelo também, tem a ver com as plataformas que a gente usa. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente vai convidar um convidado, no geral, ele vai ter mais audiência dentro do Instagram e vai falar num conteúdo mais amplo. Então, para nós faz mais sentido fazer um corte no Instagram. Sim. Legal Sim, pra caramba. E aí a pergunta, até Pedro, não me corta aqui, tá? Mas Vai lá. eu posso encaminhar minha última pergunta Pode. pro nosso café O expresso. Abner, ele já fez um sinal ali pra Mocatino, mim. né? O café é seguro, Mocatino, Mocatino hoje, tá? Mocatino, Porque Mocatino. o Fábio pediu. Essa questão da escolha das redes sociais, ou enfim, do flow do público, eu queria entender um pouco assim, da parte de podcast em específico. Vocês veem mais tração ou algo aparecendo mais, por exemplo, que nos falou, a gente tem uma presença no YouTube, mas tem no Spotify. Como é que vocês veem essa distribuição pensando, a galera tá no Insta,
Tá, do Insta a galera prefere ir pro Spotify ou a galera prefere ir pro YouTube, pergunta. sabe? Como é que vocês veem isso? Através dos cortes, através do... Como é que é isso melhor pra... Isso é difícil, né? De analisar, assim, pra onde... Hoje a nossa audiência, nossa no caso, é muito mais forte no YouTube. E menos no Spotify, né? Apesar de a gente estar sempre colocando lá. Sim. Mas aí é muito o objetivo do negócio. A gente procura direcionar as pessoas pro YouTube. Porque a gente tem esse apelo visual da cervejaria. Sim. Então, para nós faz mais sentido que a pessoa veja o podcast, apesar de que muitas pessoas vão deixar ali e vão ficar só escutando, Tudo bem. mas tá rolando vídeo e tem esse apelo visual junto, legal. né? Sim. Então, a gente tenta criar essa produção legal e até as pessoas falam, muito massa o cenário e tal. Então, a gente tem esse apelo. Legal. Já agora, se tu grava um vídeo, né, e a ideia, não, é só o áudio. Cara, daí tu vai tentar talvez mandar os caras pro Spotify, porque aí as pessoas vão preferir lá. Então é muito da questão também de como tu tá produzindo aquilo, pra onde tu tá direcionando, né? Massa. Mas uma coisa é certa, assim, é difícil isso. O Fábio falou assim, trazer as pessoas de uma plataforma para outra, né? Migrar elas. Então, na verdade, quando a gente produz um corte no Instagram, o objetivo não é assim levar a pessoa pro YouTube, mas é que ela consuma aquele corte ali dentro e fique martelando a marca nela, ó. Tem esse corte, tá legal, sabe? Vai lá no YouTube assistir Massa. e ficar fazendo essa lembrança de marca também, construção de marca, sabe? Para que as pessoas lembrem que tá lá e tem um conteúdo muito massa lá dentro. Muito massa. É tipo fazer clica lá no link da bio, né? Sim. Poucas pessoas vão lá clicar no link da bio. Mas tu lembra pra ela, ó, tem lá. Tem um link que tu pode Pô, que acessar. legal, hein? Sim. Massa demais. Existe uma coisa chamada cultura de plataformas. Já ouviram falar sobre isso? Nunca Não. Vai. Próximo podcast, então... Boa. Boa, Pode ser. boa, pode ser. Não, pode Pode ser ser. sim. Pode ser sim. Eu Na não próxima a gente vou vai falar fazer. nada de cultura de podcast. De Cultura plataforma. de Só, então deixa Só a pílula... dá aquela assim, ó, é isso que nós vamos falar e aí Sabe? vai embora. Ei, sabe uma coisa Tem meio... algumas plataformas que os usuários já entenderam como é que ela funciona e a plataforma ela se move na direção daquilo, então ela faz assim, ó, se tu clicar aqui, eu vou te beneficiar, usuário. Se outra plataforma, se tu clicar aqui, eu não vou te beneficiar, isso é, eu vou te levar para um lugar que talvez não seja a melhor experiência. O que ela quer dizer com isso? Não vai por aqui. Tu, criador, tu pode fazer teu link aqui, Sim. mas não é a melhor experiência. Eu Ah, não quero que o usuário saia daqui. Daqui. E Isso- o usuário aprende e vira uma cultura. E eu vou te Caraca. dizer, isso aí tem uma conexão bem forte com segurança. E eu vou te dizer no seguinte sentido: é na neutralidade, vamos dizer, da própria plataforma, para onde a informação está circulando Ok. e como é que eles querem que os usuários. E na questão de privacidade, de porque para a plataforma poder fazer esse tipo de coisa, ela tem que coletar, ou na palavra que hoje a gente estava experienciando, chupinhar os dados Eu não esperava assim, de verdade. dos usuários para poder fazer esse tipo de coisa. E aí entra a questão de privacidade Então é o seguinte, ó. e disso fica para o próximo. Cultura de plataforma, privacidade, podcast de mais. entrevista, Fábio, Cris. Tamo junto. Então é isso aí. Excelente. Cara, Valeu, muito obrigado, galera. Pessoal, e um agradecimento especial aqui também Não. ao... O quê? a quem? Não. Antes de falar do estúdio de voz, tem que falar o nome de uma pessoa aqui dentro. O Abner, Não, pô. o Abner, sim, o Abner. Abner, pô. Eu esqueci do Palmas, Abner. palmas para o Abner. Show. Não, brincadeira. E que tá rolando Vamos ali levar o fora. Abner lá pra tomar o chopp lá. Vamos levar ele pra tomar um chopp agora. Não, que agora encerrou o expediente aqui e podemos tomar um chopp. Tá, beleza. Eu não sei se eu Então, liberei. Vai lá. Tu não sabe se liberou ainda, mas É, tá tudo pode certo. ser. Tá, Brincadeira. agradecimento então ao Estúdio Voz por Voz, né, fornecer esse excelentíssimo estúdio e o nosso diretor emprestado aqui. Muito parceiro. Muito parceiro. Muito parceiro. Então, e é isso aí, pessoal. Até o próximo podcast expresso aqui que a gente fizer, o Café Hoje, Seguro o Expresso. Mocatino, já Mocatino pedido do em homenagem ao Fábio. Fábio, exatamente. Diferente o nome. É que nós estamos virando quase baristas, eu e tu aqui, né? A gente Tá tá, ficando uma tá, coisa, tá, uma coisa tá de nojento café. isso, tá Tá feia a coisa. Então, pessoal, muito obrigado. Até a próxima vez, até o próximo vídeo. Valeu! Até mais.